Ucrânia ela é a maior produtora de trigo do mundo. Então, o fato, né, de 75%, né, dos ucranianos hoje estarem desempregados, né, isso está começando a afetar a agricultura, a produção de alimentos, isso impacta nos preços, né, globais do trigo. E, obviamente, como é cotado, um preço é cotado na Bolsa de Chicago, isso acaba afetando todos. E aí, a Embrapa, né, já há mais de 10 anos, resolveu que nós deveríamos tentar produzir trigo tropical, né? Algo que ninguém até hoje tinha pensado em fazer no mundo. E deu certo, Leda. Hoje nós já temos 100 mil hectares de trigo aqui nos Cerrados, né? É um trigo chamado trigo-pão, porque ele tem 15% de proteína, e há alguns anos eu recebi alguns argentinos aqui, um deles um amigo pessoal meu, e ele falou, pô, vocês vão quebrar a Argentina, assim. Como é que vocês vão produzir trigo aqui no Cerrado? Então, o Brasil ele tem 2,3 milhões de hectares de trigo, e a Embrapa mapeou os cerrados brasileiros e viu que nós podemos dobrar a área de trigo no Brasil. E aí é importante dizer aqui, Leda, sem desmatar 1 milímetro quadrado do cerrado. É só usando área que já está consolidada para a agricultura, né? E tem um produtor aqui perto de Brasília, numa cidade chamada Cristalina, que é o Paulo Bonato. Cristalina. Cristalina. Ele É Goiás, colheu... não é? Goiás. Ele plantou o trigo da Embrapa e bateu, o ano passado, o recorde mundial de produtividade do trigo. 9,6 toneladas de trigo por hectare. É um ciclo de 90 dias. Né? A cada dia aumentava 90 quilos, mais ou menos, né, por hectare. Então, você imagina, um dia você vai ter 90 quilos, outro dia tem 180, outro dia tem 270. Então, assim, foi uma coisa fantástica. E mais, né? Semana passada, nós colhemos, a Embrapa colheu trigo em Roraima. Poxa. Roraima. Em cima, quer dizer, acima da linha do Equador. Eu achava que a produção de trigo tinha a ver com, já que a Ucrânia é o grande produtor e que o sul do Brasil produz, e a Argentina, achei que tinha a ver com clima frio e tal. Não, e tem, né? O único lugar do mundo que produz trigo tropical chama-se Brasil, né? Porque a Embrapa desenvolveu tecnologia para o trigo tropical. E o mais E esse trigo impressionante... serve para o cotidiano, para o pão, para o macarrão Serve. brasileiro? É o mesmo trigo. Aliás, é o trigo-pão, com 15% de proteína. Né? Esse trigo, né, quem já degustou uma massa com trigo argentino e uma massa, né, com outro tipo, de outra qualidade, ele sabe a diferença. Né? Então, nós produzimos trigo lá em Rondônia, a produtividade média do Brasil é 2,5 toneladas por hectare. Lá em Rondônia, Roraima, Roraima. foram 3 toneladas por hectare. E o mais impressionante, Leda, foram 66 dias de ciclo. Lá no sul do Brasil, são 110 dias. Aqui nos Cerrados, 90. E lá em Roraima, porque está quase em cima da linha do Equador, então o dia é mais comprido. Se o dia é mais comprido, você tem mais luz. Se tem mais luz, a planta adora, não? E ela vai produzir mais. Então, 66 dias. É possível fazer 2 colheitas de trigo. Então, nós temos tecnologia, e eu conversei há 3 semanas com o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, e falei, presidente, o Brasil pode sair da condição de importador de trigo para ser um dos 10 maiores produtores de trigo, exportadores de trigo do mundo, com Que tecnologia, maravilha! com ciência, né? Então, é por isso que eu digo, sem medo de errar, né, o Brasil vai alimentar o mundo, Leda. A gente ficou de falar dos fertilizantes, porque a gente descobriu essa questão dos fertilizantes por conta da invasão da Ucrânia, né? Porque ninguém falava em fertilizante, a gente falava só em agrotóxico, não sei o quê. Os fertilizantes a gente nem sabia, nem prestava atenção, né? Agora está todo mundo tenso com fertilizante. É verdade. Nós que militamos na área da agricultura, né, nós já sabíamos dessa fragilidade do Brasil já há algumas décadas, né? E é uma fragilidade perigosa, porque como que um setor que responde por 26% do PIB
pode depender de 85% de importação de fertilizantes, né? E isso, infelizmente, aconteceu nessas últimas 2 décadas, ali por volta de 2000, 2001, né, quando foram retirados os impostos para a importação de fertilizantes no Brasil. Ou então ficou mais barato importar do que produzir aqui, né? E aí o Brasil começou a importar fertilizantes, vamos importar, e a dependência foi crescendo, né? Então, por exemplo, Rússia e Belarus respondem por 50% do potássio consumido no Brasil. Olha que perigo isso, né? Então, exatamente. Então, 44 milhões de toneladas foram utilizados no ano passado, né? E dessas 44 milhões, 85%, algo em torno aí de 37, 38 milhões de toneladas vindas de fora, né? E aí, na hora que acontece isso, né, o pessoal vira para a Embrapa e fala: Embrapa, e agora? O que nós vamos fazer, né? Bom, felizmente nós já vimos pensando em alternativas para isso, e esse é um ponto importante, sabe, Leda? Nós temos que antecipar ao invés de reagir, né? Normalmente nós somos sempre levados a reagir. Essa é uma frase de Alexandre o Grande, que é a frase do nosso Centro de Inteligência Estratégica da Embrapa, né? Antecipar ao invés de reagir. Então, há muito tempo nós vemos pensando e vemos estudando isso. Então, agora, nesse momento, que é um momento crítico, nós vamos a campo com a caravana Fert Brasil Embrapa. Nós vamos visitar 40 polos agrícolas brasileiros, vamos cobrir uma área total de 70 milhões de hectares em todo o território brasileiro. A Embrapa está presente no território brasileiro todo, são 43 centros de pesquisa. Nós vamos ter apoio, né, do Senado, da CNA, da rede LPF. Hoje eu almocei com o presidente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai entrar também conosco, e nós vamos levar, a partir de semana que vem, em abril, né, vamos levar para os produtores brasileiros a melhor tecnologia de uso de fertilizante. Porque o que acontece, Leda? Muitas vezes o produtor, ele sabe que o solo brasileiro é pobre em fósforo. Então ele tem uma receitinha lá de bolo que é 4 partes de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. E ele pega essa receitinha e coloca no solo dele para resolver o problema de fertilizante. Só que, às vezes, o solo dele está com mais fome de nitrogênio ou está com mais fome de potássio e ele não sabe. E, com isso, ele baixa a eficiência da produção dele. Então, o que nós vamos fazer? Tem como testar? Tem, exatamente. Tem como fazer análise do solo, né? Tem como mapear o solo para aplicar o fertilizante, né, em quantidades diferentes, diferentes manchas de fertilidade do solo, né, de tal forma, Leda, que a nossa meta é, até o final desse ano, aumentar em 10% a eficiência de uso de fertilizantes no Brasil. Isso vai representar potencialmente uma economia de até $1 bilhão na próxima safra, porque o nosso produtor vai utilizar o fertilizante de forma mais eficiente. Mais racional, né? Exatamente. E aí tem outras tecnologias também que nós estamos desenvolvendo, né? Eu dei o exemplo ali um pouco atrás, né, do uso da bactéria para fixar, né, o nitrogênio, né? Então isso já reduz a necessidade de importação de nitrogênio, né? Nós agora descobrimos 2 outras bactérias, né, que mobilizam o fósforo que está no solo. O fósforo, a planta ela precisa de 3 nutrientes para se desenvolver bem, basicamente: nitrogênio, fósforo e potássio. E o fósforo, ele não se move bem. Quando você aplica no solo, ele fica quieto lá. E aí ele vai descendo, e às vezes a raiz ela não consegue chegar lá e consumir aquele fósforo. O que os nossos pesquisadores descobriram? Que tem 2 bactérias que elas fazem uma dobradinha, Leda. Uma ajuda a planta a crescer a raiz mais para baixo, e a outra, ela solubiliza o fósforo, né? Então, aumentando a eficiência da produção. Então, eu gostei de uma frase que eu ouvi a semana passada, num evento que eu participei, né? Os micro-organismos são uma coisa fantástica.
né? E se você pensar em fazer alguma coisa, pode ter certeza que o micro-organismo já faz, né? Então, nós temos utilizado esses micro-organismos, que é um exército de micro-organismos, a favor da agricultura brasileira, né? Isso é algo que nós temos explorado bastante, né? Por exemplo, né, só dando mais um exemplo de micro-organismo que nós utilizamos, acho que quem principalmente mora no Nordeste, está nos acompanhando aqui nessa live, conhece o mandacaru, né? Tem aquela música do Gonzagão, né? Shot das medidas, né? Mandacaru quando floresce e tal, né? E o mandacaru, ele tem uma série de estratégias para sobreviver à seca. E os nossos pesquisadores da Embrapa foram lá e foram olhar na raiz do mandacaru e viram que tinha uma bactéria, que é um bacillus, que hidrata a raiz do mandacaru. Nós fomos lá, pegamos essa bactéria e transformamos num bioinsumo que está sendo comercializado agora para as regiões que tem seca no Brasil. Então, Leda, olha, a tecnologia é uma coisa fantástica, investir em ciência, tecnologia e inovação vale muito a pena. Vale a pena. Você falou muito do Cerrado. O Nordeste também tem alguns projetos da Embrapa interessantes, não tem? Não tem uma coisa de uva ou de vinho, alguma coisa assim? Tem. Tem o Vale do São Francisco, ali em Petrolina e Juazeiro, né, se transformou num dos polos mais importantes da vitivinicultura brasileira, né? Quem aprecia aí um bom espumante sabe que os espumantes que são produzidos ali são de excelente qualidade, né? Ah, é? Os espumantes do sul do Brasil são muito bons, já são até Sim, respeitados, né, no mundo. muito. Teve eu não vou me lembrar a marca agora, mas teve um espumante produzido ali no Vale do São Francisco, que há alguns anos, num teste cego, né, onde você coloca num copo e coloca o número, ele ficou em segundo lugar entre os espumantes, enfim, Olha, internacionais do mundo todo, né? E aí o segredo ali é porque tem muito sol, né? Você também tem muita luz, tem muito sol, tem uma temperatura alta, né? E você consegue produzir uvas, né? A Embrapa, ela tem investido muito em uvas para mesa, né? Uvas para suco e uva para vinificação. Eu tenho certeza, Leda, que você já deve ter ido no supermercado e comprado a uva Vitória, que é aquela uva roxinha, redondinha, sem semente, super doce, né, que está escrito na embalagem uva Vitória e muita gente não sabe que é da Embrapa, mas a Embrapa que desenvolveu aquela uva, é? né, e colocou no mercado em 2015, né? Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.